Chegando até você aqui pela TV Canção Nova, no nosso programa Gente de Fé, especial Músicos. Essa temporada maravilhosa hoje traz até você ele, Francisco de Assis Cassimiro Júnior, ou melhor, nosso Juninho Cassimiro. Bem-vindo, meu irmão. E aí, Tiagão, beleza? Beleza? Glória a Deus. Até assustou quando eu falei o nome todo, né? Ai, cara, eu tenho o nome de santo, então é beleza, né? Francisco de Assis. Francisco de Alegria, Assis. irmão, alegria estar aqui com vocês. Sempre uma alegria estar servindo com a Canção Nova, sempre mesmo. Então, para mim é uma honra. Obrigado pelo convite. Nessa temporada Músico, Juninho, a gente tá... Primeiro a gente se descobre como músico. Em que momento a gente... Você entendeu, então, na verdade, que existia música na sua vida? Você, na sua família, nos seus pais, alguns contaram aqui que quando criança ia pro coral, ou quando criança ouvia os pais cantando em casa, ou tocava aquele LP, enfim. Em que momento você descobriu música na sua vida? Muito cedo, por causa do meu pai. Meu pai, ele era cantor sertanejo. Cantor até trilhando pro lado profissional mesmo. É mesmo? É. Chegou a gravar uns LPs e tal, aqueles grandes, uns pequenininhos também. Bem na época que tava também essa crescente aí de Chitão de Chororó, Milionários é Rico. Ele tava crescendo com essa turma aí, mas se converteu nesse momento, né? E começou a se dedicar à música dentro da igreja. E ali nós, pequenininhos, eu e meus irmãos, nós somos em 3. Eu sou o mais novo, a minha irmã Elaine, o Fernando e eu, o caçula. E eu tinha por volta de 6 anos quando ele começou a me ensinar a tocar violão, porque eu tinha um interesse de ficar mexendo e tal. E ele me ensinou a tocar violão. Começou com 6 anos e ao mesmo tempo foi ensinando eu e meus irmãos a cantar. E o que ele te ensinava a tocar? Sertanejo? Ou já era música religiosa? Não, já era da igreja. Já. Éramos da igreja. Por exemplo, o que você lembra que foi uma das primeiras músicas assim que rolou um violãozinho, ou então seu pai cantando pra você? Eu, se eu não me engano, acho que é uma das primeiras músicas que eu toquei é aquela música A Fonte. Dentro de mim há uma fonte de amor. Você não sei se é do Nelsinho? É do Nelsinho, E uma outra também do Jesus Música Viva. Vinde, manifestemos nossa alegria do Senhor. Até hoje, assim. Mas você já lembra? Eu fazia no violãozinho assim, meu pai ensinava a tocar nas 3 primeiras cordas. Depois, sabe? Então foi nesse começo aí, aprendendo essas músicas bem simples. Venho a ti, e sei que não estou mais sozinho. Eu lembro dessas músicas bem antigas. E assim. Tudo já veio junto pra você, assim, cantar e tocar, sempre foi junto, assim, sempre foi um combo? Porque tem gente, por exemplo, contou a sua própria história que, eu comecei a cantar ouvindo, então, mas depois aprendi a tocar. Você já foi tudo junto? Primeiro tocar. E eu, lá em casa, até minha adolescência, eu cantava bastante com meus irmãos, porque minha voz ainda era uma voz aguda ainda, né? Pequenininho. O timbre. Quando mudou a mudança de timbre ali para os 14, 15 anos, a minha voz foi ficando mais grave, assim, eu perdi a extensão, aquela... a extensão e a competitividade com meus irmãos. Competitividade. Nós 3, e meu irmão conseguia pegar os agudos, tudo e tal, e eu não conseguia mais. E aí eu me dei uma desanimada de cantar. Eu fiquei só no violão e tal. Tocava. E tua irmã e teu irmão cantavam e você tocava. Aí aos 12 anos, eu lembro que eu fui chamado para o Ministério de Música. Foi a data oficial do meu chamado. Sim. Chamado a ser ministério mesmo. Eu tenho essa marca como o Carnaval de 92. Acabando o retiro de Carnaval, que eu participei, minha experiência de oração. Acabou o retiro, eu recebi o chamado. Na época foi até meu pai, junto com o Rogério Santos, que hoje é o fundador da minha comunidade. Eles eram coordenadores do Ministério de Música do grupo de oração. E eles precisavam montar um grupo de oração, porque a Banda Arcanjos agora precisava sair mais para a missão, então tinha que ter um ministério. Já tinha Banda Arcanjos nessa época? Sim, fundado pelo meu pai também. Que legal. Entendeu? Mas eu não participava. Eu tinha então aí 11 anos para 12. E eles me chamaram, acabando o retiro, lá mesmo no retiro, falou, a gente precisa montar um ministério. Tinha nome esse ministério? Ministério Cristo Rei, porque o grupo de direção era Cristo Rei. Ministério de Música Cristo Rei. Você aceita? Ali foi quando eu falei, aceito. E ali começou. Eu com 11 anos para 12, não, 11 anos, né? Depois do final do ano eu completei 12. Mas eu não esqueço nunca esse dia, desse chamado, e eu falei que sim. E eu entrei no ministério tocando violão, às vezes também um pouquinho de teclado, mas muito mais violão. E cantando mais
mais natural. Mais tocando. Mas foi quando eu oficialmente eu já tinha um compromisso, tal, mesmo aos 12 anos. E aos 15 anos me chamaram para entrar na banda Arcanjos, para tocar violão, não para cantar. Eu não era cantor, então eu tava nessa época que eu não me considerava muito cantor, tinha me desanimado um pouquinho disso por causa da voz. E eu fui tocar violão. E o que você lembra, assim, que de repente você cantava antes, você tentou cantar na mudança de voz e não deu? Tem alguma que você lembra, por exemplo? Cara, alguma não, mas eu lembro de um... Na época, a gente ouvia muita música evangélica. E tinha um cantor chamado Álvaro Tito. E era... Cara, tinha uns agudos, tem até hoje. Né? E você aguentava cantar o quê? Nossa, cantava tudo. Eu, meu irmão, minha irmã, a gente cantava tudo. Quando eu vi que eu não tava conseguindo mais... Por exemplo, tem alguma que você lembra que fazia? Putz, cara. Aqui é pra... Jesus Cristo é a força que você precisa. O negócio. A paz que você procura. O negócio lá em cima. E subia mais ainda. Mas a gente fazia isso. Aqui eu tô fazendo falsete, a gente fazia na voz natural ali. Né? Voz de peito mesmo, mas valendo. Rasgava. E quando eu vi que eu não conseguia mais. E nós tínhamos esse negócio, quando eu falei de competitividade, porque meu pai chegava do trabalho. A gente passava o dia todo ouvindo e a gente queria tirar nota por nota das coisas que ele fazia. Quando eu chegava, pai, vem ver que a gente pegou. E meu pai parava, sentava lá e eu via, a gente mostrava pra ele tudo igualzinho, tá, os detalhes. Mas o teu pai, vocês mostravam porque o teu pai já fazia, ele cantava já tudo isso ou não? Porque vocês pegavam que a galera, o que vocês só pra ele, mas só pra ele aprovar. Meu pai, o estilo do meu pai era um pouco diferente. Sempre aquele, Aí nossa, meu pai ficava todo feliz. Quando eu vi que eu já não conseguia mais, mas meus irmãos continuaram, foi a hora que eu desanimei. Eu falei, eu não consigo mais fazer isso, então deixa pra lá. Já que a gente tá nesse especial músicos, a gente agora se depara então com a primeira frustração musical do Juninho nesses inícios aí, quando foi a sua mudança de voz. Foi. O Juninho, e como você aprendeu, porque ao longo da sua caminhada, e a gente vai falar um pouco sobre isso nesse programa, mas todos nós, né, como músicos em especial, a gente tem algum momento em que, sei lá, ou a gente se frustra, ou a gente desanima, ou a gente se decepciona, e você muito jovem, ainda adolescente, já teve que enfrentar isso. O que você pega isso já desse momento que você viveu de lição, que talvez tenha te ajudado ali na frente a superar um outro momento que você tenha passado no seu ministério, que com certeza aconteceu? A questão técnica, ela anda junto, né? Anda junto com a sua vida espiritual, com o seu chamado. Você sabe que você precisa fazer muito bem o que você foi chamado. Então, quando a gente percebe que nós temos limites, né? Nós somos limitados. Ninguém sabe tudo na música, ninguém consegue todas as coisas musicalmente. Tem alguns caras que são fora de série, mas mesmo assim não sabe todas as coisas. Respeitar esse limite me fez entender muito melhor as minhas capacidades, até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. E também entender que eu dependo também da graça. E eu tenho as minhas capacidades, eu tenho os meus limites, mas quem faz é Deus. Então, quando passa depois de anos e anos, eu consigo me entender melhor, eu consigo saber o que eu consigo fazer melhor com a minha voz, onde eu posso ser um pouco mais audacioso cantando, ou também tocando, quando que eu preciso tocar mais simples, quando que eu preciso tocar um pouco mais forma artística, uma coisa um pouco mais de performance. Tudo isso foi sendo desenhado quando eu entendi os meus limites. E quando foi o momento que você entendeu que para ser um músico de Deus precisa ter unção? Porque uma coisa era o que você fazia quando ainda jovem ali, aprendendo a executar, né? Então, a princípio, era essa busca de uma perfeição na execução. E quando foi o momento em que, de fato, Deus entrou nisso? Porque até então era uma coisa já meio natural da sua casa, vamos dizer. A música já estava, você já respirava esse ambiente. Agora não. Agora o Juninho entendendo que ele é um homem de Deus e que essa música, ela precisa evangelizar. Como foi isso? Cara, graças a Deus, eu fui muito bem formado, tanto pelo meu pai quanto pelo Rogério, que eu citei aqui. Sim. E minha mãe também tem uma grande parcela. Sua mãe era uma grande intercessora? Intercessora, e também cantava na banda. A casa todo mundo era tudo. E lá nesse começo, eu fui muito bem formado porque eu teve uma época na banda, meu pai percebeu que estava tendo a banda começou a ser chamada ali na diocese, saindo bastante, de louvor, e vai para uma cidade, sabe, começa a ser chamada ali, mesmo sendo na região. E ele percebeu que
tava muito away ali, né? Nessa época eu ainda não era. Mas eu vi isso, eu percebi isso. E eu vi que meu pai tomou uma decisão de passar um ano só servindo a comunidade mesmo, a paróquia ali. E só ensaiando e rezando. A gente só vai rezar e ensaiar. Não vamos tocar em lugar nenhum. Mesmo com o convite pipocando já. Nós não vamos sair. E passou um ano. A banda era muito grande na época. E saiu pelo menos a metade. Não aguentou. Mas ele falou assim, a base do nosso ministério é a oração. Se a gente não rezar, Deus não age. Sabe? Eu fui ouvindo e percebendo isso. Então, desde muito cedo, eu tinha essa noção de que a vida espiritual, que é a base de tudo isso. Que carrega tudo isso. Mas eu vi muito isso, o Rogério, meu pai, formando a gente. Assim. Quando eu cito a minha mãe, é porque minha mãe ela tem um papel de intercessora e também de colocar a gente com os pés no chão. Mesmo depois de jovem, aí quando a banda começou a ser bem mais conhecida e a gente voltava para casa, minha mãe, e a gente contava para ela tudo que a gente viveu, e ela falava assim, graças a... Muito bom. Aí, graças a Deus, mãe. Então tá bom. Aí depois, e falava de algum projeto, a gente tá querendo fazer isso, aí ela esperava, se Deus quiser. A gente sabe, não, fala, repete, porque é graças a Deus ou se Deus quiser. Tudo. Ela deu essa base para nós, essa base de humildade, mesmo assim a gente luta tanto contra a vaidade, né? Mas essa base na infância, meus pais foram fundamentais e também o Rogério, que depois passou a ser o coordenador da banda, deu para nós um alicerce tão importante de princípios, de coisas que a gente foi crescendo espiritualmente. E olha, eu sou grato a eles sempre mesmo. Principalmente nesse começo. Né? Daqui a pouco eu quero falar um pouco dessa trajetória da banda Arcanjos, ali ainda nos seus inícios, para depois chegar, né, naquilo que foi o seu ministério, ou na renovação carismática, enfim. Tem muita história com o Juninho, mas eu quero aproveitar essa frase que você falou, a gente tem vaidade. Você se considera um cara vaidoso, assim? A vaidade tá caminhando com a gente o tempo todo. Ela caminha com a gente o tempo todo. E como ela te incomoda, assim? Porque, tipo assim, eu lembro de uma pregação do padre Paulo Ricardo, que eu falei, é isso que acontece, é justamente isso que acontece. Ele fala assim, não adianta, porque a vaidade ela vai te acompanhar quando? Quando você faz algo bom. Você faz algo bom, seja o que for, a vaidade vai estar ali. Você se decide acordar de madrugada para rezar. A vaidade fala, olha, como você está devoto, que piedoso, vai lá dar testemunho. Vai lá falar pro povo que você está acordando de madrugada. Tá ligado? Aí depois você tá pregando. Aí a vaidade tá aqui, ó. Ó, o povo tá gostando, hein? Estão até te aplaudindo. Olha a cara deles. Tem gente chorando, olha ali. E começa a te inflar. Quando você tá cantando, tudo. Então a vaidade tá o tempo todo aqui. E tem vezes que a gente cai, tem vezes que a gente luta. Eu acho que é a nossa... Eu não sei se foi um santo que falou que até o final da vida, depois que morrer... Ela ainda vai estar... Porque a vaidade ela vai estar sempre ali nos martelando. E até quando você tenta ser humilde, até quando a gente às vezes se envaidece porque foi humilde, né? Exatamente. Você tá entendendo? É o tempo todo nos cercando. Cara, você deu uma esmola. A vaidade, eu falo... Que bonito, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Super caridoso, né? Tudo, qualquer coisa que você faça. Hoje eu vou decidir ficar quieta, que eu não quero aparecer, então eu vou ficar quietinho. Sim. Aí a vaidade tá lá, olha, que bonito, hein? Quem faz isso? Né? Um cara grande como você. Assim. Então, cara, a gente não pode negar nunca que a gente não é vaidoso. Né? Sempre vai aparecer alguma coisa. E o padre falava disso, depois que ele falava assim, um dos pecados que o pessoal menos confessa no confessionário é esse, eu sou vaidoso. E sempre que a gente é o que mais tem na vida é vaidade. E eu passei a confessar mais. Falei, uma das primeiras coisas que eu falo, padre, sou vaidoso. Uma das primeiras vaidades é eu não tenho pecado. Né? Geralmente as pessoas falam. Não, por que você não confessa? Não tenho pecado. Tá tranquilo. Não precisa. Ô Juninho, mas nessa trajetória como músico, Deus te presenteou com muita coisa, né? Na nossa fé, na nossa igreja católica. Você tem uma grande responsabilidade também de muita experiência com Deus a partir das suas canções, mas também já naquela trajetória de banda Arcanjos, quando isso tudo começou, você tinha ideia de que Deus estava te levando para ser um dos grandes
e principais cantores e evangelizadores do Brasil, assim, porque hoje você sabe disso, né? Que você chegou a uma expressão realmente nacional pelo alcance que as suas músicas têm. Mas ali naquele início, como é que foi esse fio de ouro, né? Que foi puxando, você né? Cara, nunca tínhamos, nunca... Sonho a gente sempre teve, né? A gente tá evangelizando, poxa vida. Fala um sonho que você tinha nessa época aí, por exemplo. Ah, cara, por exemplo, não é porque eu tô aqui, mas cantar na Canção Nova sempre foi sonho, né, cara? Aquele palco ali, né? Eu lembro de um acampamento que nós fomos, um acampamento de músicos. Foi em 97. Eu não sei se foi em 96 ou 97, porque a banda Canção Nova ainda não tinha acabado ainda. Eu acho que foi naquele período. 97 ainda tinha, sim. Acho que foi. E eu lembro muito bem daquela banda, né? O Dunga, o Flavinho, a Adriana fazendo back. Eu lembro todo mundo. O Fernando tocando sax. Cara, a gente ficava ali, ó, deslumbrado com aquilo, né? E a banda toda lá, eu lembro que a gente participou lá, levamos barraca, participamos tudo aquilo ali. E lógico que tinha o sonho, né? A gente olhava para aquilo, né? E, cara, mas uma coisa que o Rogério também sempre nos ensinou isso, a gente sempre levou isso de boa. Nunca a gente vai se oferecer para nada. E isso eu levo para até hoje, minha vida. Nunca me ofereci, deixa eu tocar aí. Não tem uma vaguinha, não? Desse tempo aí, Juninho, desse tempo aí, tem alguma música que marca essa fase aí que você ia pra Canção Nova? Porra, cara, aquela música do Flavinho, que a gente cantou muito depois. Voltou na verdade, foi 2 acampamentos. O que eu voltei, mas não foi no mesmo ano. Aquela música, se não me engano, Olha Pra Mim. Não lembro se é esse nome. Sim, acho que é. Aqui estou, Jesus, para pedir-te mais uma vez. Olha, rapaz, o que eu cantei essa música em Grupo de Direção, que nós cantamos essa música em Grupo de Direção, em show, em retiro. Essa música ficou marcada. Hoje lá, até hoje no Cristo Rei lá, se for cantar hoje, eu não faço parte mais desse grupo de direção. Mas, cara, a gente cantou durante muito tempo por causa daquele ano. De toda a experiência que a gente viveu no acampamento de Páscoa, eu fui lá. Eram os melhores, a Semana Santa ali na Canção Nova. Cara, foi uma coisa extraordinária. E essa foi a música daquele ano. Meu Deus do céu. Até hoje, eu falo dessa música, ou se eu canto, se eu lembro. É emocionante lembrar dessa música. Porque depois de tudo que a gente cantou muito ela. Falando em Páscoa e Semana Santa, Juninho, o seu ministério ele também é bem marcado. Claro, a nossa fé ela é pascal, né? Ela é nesse caminho, né? De Via Crucis até chegar na ressurreição. A fé é assim. Mas o seu ministério também é muito dessa base, né? Se a gente for lembrar ainda de Santa Cruz, de Banda Arcanjo, assim, o repertório de vocês têm muito isso, né? Você acredita que foi uma identidade dessa época, assim, Juninho, de cantar a cruz, de cantar essa Páscoa, Você está falando assim, de relação com a Canção Nova não, mas com a música, o ministério de vocês, ele veio também trazendo muito dessa experiência, né? Sim. E até de uma forma mais, vamos dizer, no estilo de vocês, mais black, né? Porque a Banda Arcanjo, ela veio trazendo isso que acho que ainda hoje na Igreja Católica a gente não vê muito, né? Isso não virou muito na nossa igreja, né? Assim, a gente vê no gospel, a gente vê isso ainda no meio evangélico. Mas na Igreja Católica a gente não vê, e vocês conseguiram acontecer assim, cantando verdades e profundidade de uma forma com essa identidade, né? O Arcanjos, falando primeiramente do estilo, a gente mergulhou muito nisso, porque a gente gostava muito, né? Tanto eu quanto o meu irmão, baterista lá, e o Márcio, que é tecladista, a gente foi dentro desse estilo, a gente gostava muito, e eles eram muito criativos na produção. Vamos usar tal timbre e tal, essas coisas, e a gente era meio audacioso por isso aí. E graças a Deus pegou bastante. E a gente também tocava muito reggae também, né? Verdade. Umas levadas mais pra cima, assim. Foi uma época, cara, a gente gostava muito disso, de investir mesmo no estilo. Vamos pra dentro. E foi muito legal mesmo, e foi bem aceito, realmente. O povo gostou muito, né? Aquela música... Dá-me forças para dar um passo, né? Aquela levada. Você já tinha participação de composições nessa época aí, Juninho? Então, por isso que eu falei dessa identidade, né, do caminho musical. A parte de composição minha começou... Eu comecei compondo aos 16 anos, 16 para 17 anos. Foi minha primeira composição. Já tinha aceitado sua voz, como era antigo? Ainda não. Tava bem ruinzinha ainda.
Eu vou te contar que a gente gravou um disco, um CD em 98. É um primeiro disco gravado pelo Arcanjos. E aí eu até achei o registro dele no YouTube, um dia desse aí. Uau. Mandaram, não sei se alguém, acho que eu fiz um podcast um dia desse, citei esse disco. E alguém falou, aqui, ó, mandaram pra mim. Eu falei, cara, existe ainda. E você não tem nenhum exemplar mais desse? Não tenho mais. E foi dessa formação primeira ali da banda, ainda com o meu pai, ainda com o Rogério e tal. E, nossa, minha voz tá muito diferente. Muito diferente, mas muito. Quem ouvir fala assim, não é não. Tá muito diferente. Porque eu tô justamente nesse... Mas eu já cantava mais. Me colocaram mais pra cantar porque eu fazia mais a parte de animação. Ministrar. Não tanto ministração, mais animação mesmo. Quem ministrava era o Rogério. A gente sempre tinha esse lance. Eu animava, aí vinha alguém o Rogério vinha pra ministrar e fazia uma espécie de pregação, que a gente sempre faz show. E aí, eu compus ali, nesse disco tem 2 músicas minhas só. Que são? Eu não sei se as pessoas conhecem. És meu Senhor, meu braço forte. Minha primeira música, essa música, a primeira que eu compus na vida. Foi a primeira sua? Primeira música, chamada Meu Louvor. Minha razão, tu és o meu viver, minha certeza da vitória. E aí vai. E a outra? A outra é uma música de contrição, né? Pequei, não pude resistir ao que o mundo mostrou pra mim. Eu me agarrei com dor naquilo que afastou-me do teu amor. Perdoa-me, Senhor. Que bom lembrar, né? Essas são as 2 músicas que entrou no disco. E aí, depois desse disco de 98, a gente tocando bastante ali e tal, aconteceu uma transição na banda, onde o Rogério, meu pai, os mais antigos, começaram a assumir outras coisas na diocese, paróquia, no estado, na renovação. E aí ficou só os filhos, só eu, meu irmão, minha irmã, e o Márcio, aquele que hoje é o tecladista, né? E aí veio uma outra leva da diocese, ali, amigos nossos, que é o mais conhecido, é o povo mais conhecido do Arcanjos, que justamente naquele disco de 2008, aí onde tem Santa Cruz, Um Passo Mais, as músicas mais conhecidas. E esse CD foi o bem mais conhecido da banda, né? O meu tesouro. O Juninho, e nessa trajetória aí, até que chegou um momento, quando foi o momento em que você ainda estava na Arcanjos, quando você foi responsável pela música, a coordenação da música na renovação carismática? Foi ali, eu comecei na diocese, Sim. Né? Vocês vão perceber que eu sempre falo do Rogério, porque o Rogério, além de ser meu fundador, é o meu formador, é tudo. O Rogério, para mim, eu sempre falo dele, assim, em qualquer lugar, não tem como não citá-lo. Nossa história se confunde, assim. Ele foi eleito coordenador da diocese, da renovação. E ele me chamou para ser coordenador diocesano do Ministério de Música e Artes. Na época, Secretaria Davi. Né? E eu aceitei, aí fiquei 3 anos na coordenação. E aí foi justamente também na época também que mudaram, passou a ser Ministério de Música. Não, coordenador do Ministério de Música, não da Secretaria Davi. Aí mudou. E aí, quando eu terminei a coordenação 3 anos, o Reinaldo Bezerra, lá de Sorocaba, assumiu a coordenação do Estado e ele me chamou para ser coordenador estadual do Ministério. E aí fiquei os 2 mandatos deles, então foram 4 anos como coordenador estadual. Depois o Rogério foi eleito estadual. Ele pediu para que eu permanecesse mais 2 anos. Aí eu fiquei 6 anos como coordenador do Ministério de Música, e aí já tinha mudado também para o Ministério de Música e Artes, dentro da renovação aqui no estado de São Paulo. E acabou essa coordenação, a Kátia foi eleita coordenadora nacional, foi quando ela me chamou para ser coordenador nacional, e eu fiquei 4 anos como coordenador nacional. E o que nesse tempo você aprendeu, entendeu, porque já que a gente está falando nesse especial músicos, que você precisava ou ajudar na formação, ou o que os músicos precisavam ouvir, porque você teve pelo menos 10 anos aí à frente, entre estadual e nacional, somando os 6... 13 anos. Então vamos pôr esse tempo todo. Juninho, o que você sentia que Deus te movia principalmente a formar os músicos do Brasil? Cara, essa base da músicos, ela não muda. Eu sempre falo isso, cara, não tem novidade para quem quer ser músico da igreja. A base é sempre uma, cara, é vida de oração, é um esforço técnico de ensaio e também você tem um comprometimento com aquilo que você está fazendo. Eu sempre falava muito dessas 3 coisas, cara. Você precisa ter uma vida de espiritualidade, você não pode
negar isso. Você tem que ter uma frequência de sacramentos, você não pode falhar com isso, e você tem que ter vida de oração, você precisa estar cheio de Deus, estar cheio da graça de Deus, porque é isso que transborda. Mas ao mesmo tempo você precisa ensaiar, você precisa estudar, você precisa saber o que você está tocando. E enfim, o comprometimento, você assumiu, então você cumpra, você faça, isso vai exigir sacrifício, isso vai exigir renúncia. Cara, isso foi a tônica, principalmente nesse tempo do Estado aqui. Quando eu assumi a nível nacional, foi quando eu já estava muito firme, já também dentro da comunidade Kennedy. Eu entrei na comunidade em 2000, quando ela foi... quando nasceu a comunidade, né? Mas quando eu já assumi a coordenação nacional, eu já estava bem firme na comunidade mesmo, já tinha um tempão. E aí o carisma já estava impregnado. E aí quando entra a questão quando você fala da cruz, tal, porque a comunidade tem uma das regras é amar Jesus crucificado. Né? Então a nossa devoção a Cristo na cruz é muito forte, é uma coisa que a gente é recorrente, a gente está sempre ali olhando para Jesus crucificado. O nosso chamado é amar Jesus ali na cruz, né? Abandonado. E isso se tornou uma grande tônica também na coordenação. Né? Aí quando falei muito a respeito da humildade, olhando para Nossa Senhora, e eu até escrevi um livro chamado Aos Moldes de Maria, olhando para Nossa Senhora, o que ela pode nos ensinar dentro do ministério. Foi muito forte, foi uma emoção muito forte, chamada Aos Moldes de Maria, com essa tônica na humildade e na obediência de Nossa Senhora. E deu para ensinar muita coisa, cara. Foi um tempo marcante, assim, muita gente fala, ainda relembra até desse tempo de coordenação. E lógico, toda essa experiência que a gente passou com o ministério, a gente acaba passando também, mostrando. As dores, eu sempre falo, as dores são sempre as mesmas. Você pode ir no grupo de oração, seja que pedaço for aqui no Brasil, você vai ver que as dores são as mesmas. As pessoas sempre vão estar sentindo os mesmos problemas que os outros, que pode estar em outro canto. É incrível, isso não muda. Acho que você deve saber disso, você rodou tanto já, então você deve saber disso. Segura um pouquinho, a gente vai para esse intervalo, nesse primeiro bloco aqui do nosso Gente Fé, especial Músicos, com o Juninho Casimiro. Já a gente volta, tem mais música, tem mais composição, tem muito mais nesses próximos 30 minutos que a gente vai ter aí, logo após o intervalo. Fica com a gente. Estamos de volta aqui no Gente de Fé, especial Músicos, hoje com ele, meu querido irmão Juninho Casimiro. Bom estar aqui com você, e a gente segue falando sobre música, sobre formação, sobre composição. Eu quero voltar já falando sobre isso, Juninho, porque um dos maiores destaques que você acabou tendo no seu ministério foi a partir das suas composições, né? Hoje você, se a gente pode dizer assim, sem deixar a vaidade incomodar, mas Deus te deu sucessos assim na música pelo seu dom, Ele te deu isso. Como nasceu isso? Quando você percebeu que Deus estava te dando uma música que todo mundo ia cantar? Quando isso aconteceu, isso te surpreendeu? Como é que foi esse caminho aí? Porque às vezes o que a gente canta na nossa oração, a gente não imagina que vai chegar tão longe. Eu imagino que seja assim. Cara, foi muito natural. Assim, ninguém me provocou a isso. Ninguém falou tem que fazer, ou se não, tenta fazer. Não, é o lance de ter em casa a música borbulhando o tempo todo, e tocando o meu violão, e aí acabou nascendo algumas canções, e como aquela que eu disse, a primeira música, depois foi nascendo outra. E até o momento que a gente amadurece, sabendo que a gente compõe, não pensando no que a música vai girar, mas quando você começa a compor verdades. E aí, uma outra parte que também precisa amadurecer. Porque tem muita gente que chega em mim, deve ter chegado em você também, e tantos outros. Cara, eu compus uma música, você pode gravar, você pode cantar. Tal. Tem muita gente que compõe, mas achando já que alguém tem que gravar. E eu sempre falo, cara, canta a sua música no seu grupo, no seu povo, reza com o povo. Deus te deu uma música. Faça você acontecer essa música. E ali, se Deus quiser levar para longe, eu sempre falo, é Deus quem leva, é Deus quem faz. E esse tempo, nesse processo, eu fui amadurecendo nisso. Tipo, a composição, ela acontece naturalmente, principalmente com aquilo que são as minhas verdades. E eu não deixava ela parada. Eu sempre cantei minhas músicas em grupo de oração. Sempre.
Deus me deu. Algum momento que eu percebia que tinha a ver com aquilo que eu tinha composto, eu ia lá e ensinava o povo. Vamos rezar então, e o povo cantava. Aquele jeito bem carismático de ensinar, né? Canta o refrão, depois vamos repetindo, depois, sabe? Mas, por exemplo, você tem músicas, como por exemplo o Poço, é uma música de muita letra. E às vezes me impressiona que as pessoas cantem aquela letra toda. Convívio dos Eleitos também, são músicas que, até Teus Planos acho que não é tanto, né? Mas você tem algumas composições em especial que eu até às vezes me admiro, porque eu falo, não é tão fácil assim de cantar, né? Mas acontece. O Tiago Machado, não sei se você conhece, acho que você deve conhecer, o esposo da Tata Rodrigues. Ele falou isso pra mim, cara, a música Poço, ela é muito difícil. Mas o povo canta de um jeito que... Essa música, eu acho que ela também veio junto com um fenômeno nacional, mundial, que foi, ela nasceu justamente na época do WhatsApp, E o que eu tinha em casa? Um home studio. E eu era coordenador também nacional. Sim. Quando eu compunha qualquer música, eu cantava, gravava lá em casa e... Gente, ouve aí. Mas não totalmente despretensioso. Eu não falava espalha. Gente, ouve aí. Eu acabei de compor. E o Poço foi assim. Eu compus, depois, lógico, tudo o que essa música envolve, mas compus ali e tal, e gravei. Quando eu gravei, normalmente eu mando, na época eu já era casado, mandei pra minha esposa. A Rafaela, ela ouviu, depois meus irmãos. É sempre essa sequência. Depois eu mando o pessoal da banda. Fala aí o que vocês acham e tal. E aí eu mandei no grupo dos coordenadores, gente. Trechinho de O Poço, só porque eu sei que tem muita gente que conhece, mas tem gente que não conhece, só pra ter um gostinho. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento. Mas você, nessa experiência, você acha que Teus Planos é a música que mais aconteceu, que as pessoas mais conhecem do Juninho? A mais conhecida com certeza é Teus Planos. Não imaginava que ela fosse assim. E na verdade me surpreendeu muito, eu não sei se foi... Bom, eu ouvi na Canção Nova, você pregando, e você foi contar a história dela, e quando você falou que na verdade ela era uma música mariana, assim, né, que nasceu de uma inspiração a partir de Nossa Senhora... eu acho que todo mundo se surpreendeu, e para quem nunca ouviu isso, eu acho que vale a pena você contar. Eu estava no final dessa coordenação minha do Estado, ainda não tinha sido chamado para ser coordenador nacional, e eu estava fazendo um congresso de música e artes, para encerrar até, um negócio meio que também celebrativo. Mas a gente foi rezar para poder preparar o congresso. E eu cheguei no congresso, na oração de preparação, falei, gente, eu não tenho nada, estou vazio, não tem nada. E aí, enfim... Começamos a rezar, fizemos o Ângelus, e durante o Ângelus ali, para começar a oração, Deus me deu a passagem de João 2, assim, na mente. Quando eu falei que eu estava vazio, e Deus mostrou as talhas sendo vazias das bodas de Caná. E Deus falou, é isso aí. Importante que esteja vazio. Não é uma tragédia as talhas estarem vazias. Importante que seja esvaziado tudo aquilo que foi preparado pelos homens, porque agora vai vir um vinho bom, o melhor vinho. Então as talhas vazias é importante. Tudo ali, no Ângelus. Passou isso aqui na minha cabeça. Aí, falei, gente, acabou de me vir uma inspiração. O pessoal até achou doido. Primeiro fala que não tem nada, depois fala... Aí, mas eu falei, tem a frase de Maria. Fazei o que ele vos disser. E a gente começou a mergulhar em cima disso. Na frase dela, fazei o que ele vos disser. É importante eu apresentar as talhas vazias e agora ouvir o que ela está falando. Ela está dizendo, faça o que ele vos disser. E aí, cara, a gente... construiu o congresso todo em cima dessa frase. E depois do congresso, depois de ter pregação, tudo, a música não tinha nascido ainda. Passou o congresso, já no final do ano, até o CD, o CD Tia Mar, no qual tem essa música, já estava quase pronto já. E não tinha música Teus Planos ainda. Nasceu no final desse ano de 2012. E eu estava lá em casa com o meu tecladinho lá, no meu home studio, uma tarde lá, e nasceu a música, e aí eu falei assim, essa frase, Nossa Senhora, precisa ter resposta. E foi quando, para quem conhece a música Teus Planos, principalmente a primeira estrofe, ou a música toda, mas a primeira estrofe ela é uma resposta a essa frase de Nossa Senhora. E aí o que você cantou? Ela fala, fazei o que ele vos disser, e eu canto. Eu me abro ao teu querer,
Fazei o que ele vos disser. Eu me rendo à tua voz. Sabe? É tudo uma resposta. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Então toda essa música é por causa da frase Maria. Fazei o que ele vos disser. Pô, maravilhoso, muito legal conhecer. Legal. Assim. Eu acompanhando também a sua trajetória musical, assim, né, e as suas admirações, né, eu sei que você tem um grande referencial, que é o Eugênio Jorge, né, eu já te vi, já te vi até sonhar gravar com ele, isso já aconteceu, né? Nossa Senhora. Mas o caminho de composição, e quando a gente ouve, assim, recentemente encontrei com o Eugênio e falei, Eugênio, e aí, cara? Vai compor mais? O que vem? Ele falou, meu irmão, aquele jeito engraçado que ele dá risada já falando. E ele disse, o que eu tinha que compor, eu já compus. Então, ele compôs, né, Só por Ti, Jesus, e compôs... Não, é tanta, né? A São José, compôs a de Nossa Senhora, Mãe enfim. do Novo Homem. Mãe do Novo Homem, maravilhosa. Enfim, o Eugênio entendeu isso do ministério dele. Falou, agora é só seguir o que eu já... O que você sente sobre o seu ministério, Juninho? Porque Deus, por vezes, te surpreende, como você chegou numa reunião vazia, e isso eu acredito que continua acontecendo ainda hoje em muitos momentos na sua oração ou na sua vida pessoal aí, na sua comunidade. Mas você ainda sente que tem mais a produzir? Tiago, acho que é importante essa pergunta, porque agora eu tô numa fase de um novo olhar a respeito de missão, a respeito do ministério, tudo. E toda essa fase, ela responde ou corresponde ao que eu estou vivendo em casa. O fato de eu ser casado, agora com 4 filhos, né? Tem 2 no céu, mas meu 4º filho está chegando aí. Temos 3 meninas. Eu casado com a Rafaela, nós temos a Isabela, a Maria e a Celina, e o José está chegando. A vida familiar, um olhar mais firme para dentro do matrimônio, o que o matrimônio representa, o que a paternidade representa, cara, isso tem me dado uma noção, ou se não um novo olhar, um novo horizonte para aquilo que eu entendo de missão, né? Que é o que, Juninho, exatamente? Cara, eu entendo uma base importantíssima, primeiro, dentro de casa. A gente ouviu muito isso como discurso. Eu já ouvi isso, mas agora eu estou vivendo isso na prática. Que é transbordar dentro de casa. É você ser o que você deve ser dentro de casa. E isso vai refletir nas canções. Isso vai refletir nas ministrações. O quanto que as famílias estão sendo atingidas hoje em dia. E, cara, parece que ultimamente o que eu tenho rezado, cantado, ministrado, está sempre voltado, olhando ali para aquele cara que é pai de família, para aquela mãe, para os filhos, sabe? Parece que o meu olhar está bem em família hoje. Uhum. E tem nascido algumas coisas. Eu compus uma música, até cantar um trechinho dela. Uhum. Ela é bem recente, eu falando sobre família. E eu canto assim. Eu compus isso na mesa do café ali. Ser família é tão simples, faça chuva ou faça sol, na saúde ou na doença, se o Cristo está presente, sempre há paz. É amar o outro, é tirar os olhos de si, é o doce sacrifício, é olhar para o eterno e assim sentir e crer. Deus nos ama. Então o sacrifício, o doce sacrifício de ser família foi me forjando e está me formando como eu estou conseguindo ter uma noção, não sei se é noção, mas eu estou entendendo um passo de maturidade importante para mim, importante mesmo. Eu estou sentindo isso dentro de casa, estou sentindo isso sempre partilhando isso com a minha esposa. Cara, e o lance de você ter que educar filhos, enquanto isso é muito importante. Sim. Cara, muito importante. É muito sério. É a maior das minhas missões. Então a gente pode dizer que você sente que tem mais por vir ainda, mesmo... Eu acho que legal. Não tenho dúvida. Mas, Juninho, ao mesmo tempo me fica assim, esse questionamento, ou esse olhar assim, interessante, porque a maioria das pessoas que se entende músico de Deus ou missionário, como nós somos, entende que tem que estar em missão.
entende que tem que estar no palco, entende que tem que estar viajando, entende que... E eu nunca vi isso muito em você. E eu tenho certeza que não foi por falta de oportunidade, porque ainda mais quando você teve aí 13 anos à frente da música no Brasil, muita gente, vamos dizer assim, aproveita a oportunidade. Não estou dizendo nem que foi um aproveitador, não, nenhum desses, mas aproveitam a oportunidade de estar aí em destaque para isso. Por que você não caminhou por isso? E por que também, assim, financeiramente não se aproveitou disso? Como tem tanta gente que a gente vê acontecendo e vivendo disso na nossa música católica. E não há crítica aqui, entende? Não, né? Assim, exatamente porque eu estou falando, eu entendo a necessidade de eu estar presente naquilo que Deus me mandou. Cara, uma vez que você casou, você tem uma missão. E essa missão, ela está acima de tudo. Porque Deus falou assim, principalmente para a esposa, você precisa entregar a sua esposa sem mancha, santa, sem ruga. Não é isso que você fala? Deus fala isso. Eu tenho uma missão com a minha esposa e depois, quando nasce os filhos, nós prometemos no altar que nós vamos educar nossos filhos na fé católica. Cara, e essa missão não é da minha esposa somente. Então, a agenda é muito bem negociada em casa. Eu não posso trazer prejuízo para minha casa, para a formação dos meus filhos, saindo para evangelizar. E isso não te atinge financeiramente, assim, sendo bem sincero? Claro que atinge. Sim. Mas como administrar isso? Mas a maior importância que tem é honrar aquilo que eu prometi para Deus. Cara, a missão que Deus me deu, a missão que Deus me deu dentro de casa, era levar essas almas que Deus me confiou ali, que são os meus filhos, devolver para ele de forma santa, ela supera o palco. Ela supera o palco para mim. Entende? Então, lógico, a questão financeira, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, não adianta, eu preciso trabalhar. Isso tem que ficar claro, e isso está claro também dentro de casa. Eu preciso trabalhar. Mas eu não preciso ser louco. Eu não preciso ficar semanas e semanas ou dias e dias fora de casa. Eu tenho uma negociação interessante com a minha esposa e com quem me chama, até o pessoal do Summer Beats, no qual estamos conversando bastante, eles têm me ajudado com a questão de agenda, tudo. Eu falo, cara, por exemplo, domingo, posso agendar domingo? Contanto que eu participe na missa com a minha família. Se você quiser marcar à noite, beleza. De manhã eu participo com a minha família. É de dia, tá bom. À noite eu vou estar em casa para participar da missa comigo. Então, tipo assim, a missa de domingo é familiar. Cara, é muito raro a gente não participar da missa junto. E isso é uma coisa que é meio que sagrado para nós. Eu faço questão. Isso, a gente deixa de assumir evento por causa disso? Deixa. Mas eu prefiro manter minhas filhas olhando para nós, olha, a família vai para a missa junto, meus pais, entende? São valores que eu Juninho, vai ser sempre assim. Eu acho que quando crescer pode até mudar, mas por enquanto a gente está formando o caráter delas, formando a vida delas, eu e minha esposa, a gente é muito alinhado com isso, cara. E tem música ali também na sua casa, com seus filhos? Como é que é? Pô, a Isabela já tá aprendendo com o violão, cara. Que legal. Tá numa fase tão bonita lá em casa, que ela toda hora ela pega, a gente tem que falar pra ela, Bela, calma. A Bela já tá com 7 aninhos, é muito inteligente. E ela, cara, ela pega muito rápido. Ela já criou música. Ela compõe musiquinhas dela, assim. E eu tenho uma história legal, que quando eu falei, meu pai começou a me ensinar, eu tinha 6 anos. E eu tocava no violãozão dele, que era o de Jorge. Lembra dessa marca? Sim, claro. E aí eu não conseguia fazer a pestana, né? Meu pai, quando eu completei 7 anos... Bração gordo dele, né? Não cabia os dedos, né? E eu completei 7 anos, meu pai me deu um presente, um violão, pequenininho. E a marca desse violão é o violão da Turma da Mônica. Quando eu tinha 7 anos de idade. E eu tenho até hoje esse violão. E hoje quem tá usando esse violão é ela, cara. Então, lembra? Então, isso foi em 87. E eu tenho o violão até hoje e ela tá... E aí eu tenho o ukulele, a Maria, que é do meio, fica lá tocando também, a pequenininha tá dançando de 1 aninho lá. E daqui lá a pouco em casa é música o tempo todo. Ô Juninho, mas falando disso, eu acho que tem um tema muito importante que a gente não pode deixar de falar, que é sobre formação.
Você foi formado, então, aí nessa escola, tanto da sua família, do Rogério, da sua comunidade, mas você foi entendendo também com clareza o que Deus tem por primeiro, de chamado. E como que você vê hoje a música, os músicos, né? Porque você foi tanto tempo formador de músicos, como você vê hoje os músicos? Você acha que eles têm tido a formação necessária para esse tempo? Porque o palco te forma, ou a estrada te forma nas andanças, mas será que ela forma conteúdo? Ela forma... Cara, o que você pensa? A Canção Nova me ajudou muito também. A gente comentava aqui em off, o quanto que a Eugênio, Nelsinho, Padre Jonas, Martim Valverde, nos acampamentos que tinha da Canção Nova, nos livros, né? Muita coisa a gente aprendeu muito, né? E músico ponto de lança, Padre Jonas sempre falava, em ordem de batalha. Antes de ser ministro, eu sou filho, né? Coisas que sempre, essas coisas foram nos formando. Quando eu olho para a música hoje, ou para o ministério, os músicos hoje, a gente precisa ter um olhar bem amplo, né? E principalmente a respeito de duas coisas que eu acho importante falar: sobre o chamado, identificar o seu chamado, e também sobre o conteúdo do que você produz. O chamado, ele precisa ficar claro, cara. Onde que Deus quer você naquele momento? Porque tem vezes que tem momentos que Deus te quer ali, firme na sua paróquia, e você vai dar muito fruto ali, entendeu? Muito fruto. E eu acho que isso, quando você coloca o seu sonho na frente e não escuta o seu chamado, acontece muita decepção. Tem muita gente que tem talento e não ouve Deus. Talvez Deus queria você ali firme na sua paróquia, porque Deus quer você ali naquele tempo, e você vai obedecendo o seu sonho e vai querendo, aí você vai querer produzir coisa, vai querer ir para cima, vai querer ir para palco, vai querer, e você se frustra. Eu acho que tem muita gente frustrada, principalmente por causa da internet hoje, que é tudo muito democrático, então todo mundo pode produzir, todo mundo pode fazer as coisas, então, mas todo mundo quer o reconhecimento, todo mundo tá atrás de like, todo mundo tá sabe, quer muito fazer, porque tá tudo muito fácil, todo mundo tem uma câmera hoje, todo mundo consegue fazer as coisas. Mas quando você não obedece um chamado, talvez Deus não te quer ali agora, cara. Deus te quer tocando ali no seu grupo de oração, e ali vai dar fruto. Ou se não, tem pessoas que Deus está chamando para ir para fora e a pessoa está ali amarrada. Identificar o chamado, para mim, é fundamental. O que Deus quer de você, cara. E não adianta, isso não é só racional. Isso é espiritual, é perguntar para Deus mesmo. É rezar, colocar o joelho no chão, pedir intercessão. Gente, vamos ouvir Deus aí, me ajuda a discernir. Tem que ter um diretor espiritual, tem que ter um coordenador, um padre, e falar: ó, Deus está te chamando, vai lá e faça. Ou senão, dá uma segurada, eu acho que é um tempo para você ficar aqui. Isso é fundamental, Thiago. Eu acho que ouvir Deus. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre a questão de conteúdo. Tem muita gente que está mais pela performance, está mais pela qualidade musical, pela produção, do que propriamente o conteúdo. Eu me preocupo muito com isso. De ter grandes arranjos, de ter grandes coisas, grandes produções, mas aquilo não... O que se canta, a mensagem é rasa. É uma mensagem meio que obedecendo o que as redes sociais parecem estar exigindo hoje, né? Você tem que construir uma coisa de 1 minuto. Sim. As músicas não podem mais ter 4, 5 Falando minutos. nisso, Juninho, você já teve a tendência, ou já se sentiu tentado, vamos usar essa palavra, a fazer algo da moda? Assim, por exemplo, poxa, eu tô vendo que tal gênero musical agora é o que vira na evangelização. Você já foi levado a isso? Cara... Ou já pensou isso em algum momento? Porque... Honestamente, assim, eu já vi algumas coisas e eu acho legal. Algumas coisas, eu falo, nossa, que bonito isso. Mas na hora de compor, eu não penso nisso. Eu honestamente falo, eu preciso compor uma música nesse estilo. Não, eu nunca fiz isso, cara. Eu lembro quando mais novo naquela época, vamos compor uns reggae. Aí a gente meio que tava na tendência ali, né? Hoje não. Hoje o que tá no coração eu componho, assim. Eu não fico pensando em estilo. Quero construir desse jeito. Tá? Por que você acredita que tem muita gente que tenta isso? Não, eu vou tentar, vou compor um sucesso porque assim funciona, sim. Então... Mas tá até bastante evidente hoje, né?
do que está sendo construído aí. Então, uma onda do worship que veio dos evangélicos e que funcionou e tá dando um auê, tudo. Um dia desses me perguntaram numa caixinha eu não respondi ainda não. Responde aqui. O que eu acho do worship e tal. Sim. Eu falei, eu não acho nada, cara. Eu acho que o que tem que dar fruto. Entendeu? Tá dando fruto, eu tenho medo do auê. Sim. Né? Eu tenho medo do raso. Medo não, né? Eu me preocupo com isso, só com a empolgação, né? Ou com a emoção somente. Mas se isso está gerando conversão, se isso está levando as pessoas para o confessionário, se isso está levando... É isso que tem que medir. O que eu preciso medir é que na minha ministração, na minha música, naquilo que eu estou fazendo, está gerando fruto. As pessoas estão tendo um encontro com Deus. Eu sempre falo para os músicos, cara, quer uma resposta para o seu ministério? E as pessoas falam assim, ó, eu rezei com a sua música. Isso, ou senão, eu fui até o confessionário. Isso para mim é um grande fruto. Não é cara, as pessoas dançar, cantar, chorar, o tempo todo a gente vê isso aí. Eu acho que fugir, quando passa da emoção e vai para aquilo que é realmente necessário, que é a ação, quando Deus age na pessoa, pode ser o estilo que for. Lógico, tem as ressalvas aí, a gente sabe. Mas eu não tenho preconceito. A minha preocupação é com o conteúdo. O que está sendo cantado, o que está sendo ministrado. Leva as pessoas para Deus, leva as pessoas para a igreja, leva as pessoas para um encontro interior ali, ou fica naquilo. Não tem mudança de vida. De forma especial, com essa palavra que você falou, a gente percebe que você é um cara que que busca ter essa vida interior, né? E revelar isso também nas suas composições, a vida dos santos. Você segue nessa linha, isso faz parte da sua espiritualidade, por isso você compõe assim. Sim. E qual a música que você acha que melhor traduz essa espiritualidade mais profunda? Se o Juninho fosse falar, olha, essa daqui revela o meu interior. Quando você ouvir essa música, é a alma do Juninho, assim, tem uma. Respondendo a primeira parte, a comunidade Kenosis, ela me ajuda muito nisso, o carisma, a mergulhar. A gente tem 2 baluartes, que é São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Então a espiritualidade está toda dentro do que eles ensinam, né? Uma espiritualidade carmelita. Mas também carismática, né? A Kenosis também é carismática, então a gente clama o Espírito, tem uso dos carismas, normal, mas a gente gosta muito disso, da vida dos santos. E a gente bebe muito disso. Agora, se eu tivesse que falar de uma música ou algo que me representa, ou que eu queria muito que as pessoas entendessem mais ou menos o que eu sou, tem 2 músicas, eu acho que não são muito conhecidas. Uma até o Padre Gilberto gravou, junto com o Marquinhos, chamada Castelo Interior. Essa música, ela lógico, é inspirada em Santa Teresa, por causa do livro, né, Moradas, mas ela tem muito meus anseios ali, muito, assim. Trechinho pra ele. Só pra ficar um saborzinho, a gente tá terminando o programa. Tu estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Me inquietei quando te procurei fora de mim. Louca ilusão querer te encontrar nas coisas que vi. Agora estou aqui olhando para mim, sedento. E é isso. E a segunda? A segunda é Há de Se Encontrar, cara. Essa música... Sabe uma música que fala assim, cara, eu queria tanto que essa música o povo ouvisse, rezasse, conhecesse. Porque eu acho que ela fala muito, inspirada no livrinho Imitação de Cristo. Vou cantar o refrão, que é mais... Quem o amará no abandono da cruz? Quem o amará sem nada esperar? Quem o amará no silêncio da cruz? Quem o amará? Aí encerra. Há de se encontrar
Na terra dos homens, um coração que ame a Deus. Amém. Vamos assinar assim, então, que nesse sentido de fé, possamos ser esses homens e mulheres que nos acompanham de fé e com um desejo sincero de amar a Deus, que Ele encontre esse espaço em nós, né, meu irmão? Amém. É isso. Amém. É isso. Obrigado, Juninho Cassimiro. Grande Thiago. Aqui Valeu, no Gente de Fé Especial Músicos, para você. Deixa aí depois, quando quiser, os seus comentários, participa com a gente. É muito bom estar aqui na TV Canção Nova com vocês. Obrigado, Juninho. Valeu, Thiagão. Valeu. Valeu, pessoal.